Não foi a gravidade da infecção que mais me marcou naquele plantão. Já atendi casos muito piores, com pacientes em risco de morte iminente. Mas naquele homem havia algo que me prendeu. Ele chegou inconsciente, trazido pela ambulância, com roupas rasgadas e o corpo tomado por feridas infectadas. Sem documentos, sem ninguém por perto, sem qualquer pista de quem fosse. Era, oficialmente, mais um indigente entre tantos que cruzam as portas do pronto-socorro. Mas ao observá-lo, percebi detalhes que não batiam. As mãos limpas apesar da sujeira, o corte do cabelo, o formato do rosto. Eu ainda não sabia explicar por quê, mas havia algo nele que parecia familiar. Horas depois, uma única palavra murmurada entre delírios iria mudar tudo. Um nome que eu já tinha ouvido antes e que, se fosse real, significaria que aquele desconhecido não estava perdido, mas escondido. Era madrugada de quinta-feira, início de inverno. O hospital estava num daqueles turnos em que o silêncio parece mais pesado que o barulho, mas isso nunca significava que tínhamos menos trabalho. Pelo contrário, quando as ruas esvaziam e o frio aperta, é justamente quando chegam os casos mais extremos. A ambulância que estacionou naquela noite trouxe um paciente recolhido próximo a uma praça do centro, inconsciente e com febre alta. Quando a maca entrou, um cheiro forte de infecção se espalhou pela sala de emergência. As roupas dele eram um amontoado de panos rasgados. O corpo magro e encolhido parecia tentar se proteger do próprio frio. A triagem inicial foi rápida. Homem, aproximadamente 60 anos, sem documentos, estado geral grave, múltiplas feridas nos membros inferiores, sinais evidentes de sepse. No formulário provisório, escreveram apenas paciente não identificado, provável situação de rua. Era o protocolo. A equipe já estava acostumada a receber pessoas em condições semelhantes e a história se repetia tantas vezes que era impossível não criar, mesmo inconscientemente, uma imagem padrão desses pacientes. Abandono, doenças crônicas não tratadas, histórico de alcoolismo ou uso de drogas e um silêncio carregado de coisas que nunca saberíamos. Mas enquanto eu o examinava, alguns detalhes chamaram minha atenção. As mãos, por exemplo, apesar de estarem frias e um pouco sujas, as unhas estavam cortadas de forma regular e havia calos em lugares que não combinavam com o manuseio constante de ferramentas pesadas. Eram calos sutis, mais comuns em pessoas que escrevem muito ou seguram objetos leves por longos períodos. O cabelo, mesmo desgrenhado, tinha um corte recente e simétrico, como se alguém com habilidade tivesse feito aquilo semanas antes. Tentei afastar esses pensamentos e me concentrar no quadro clínico. A prioridade era estabilizar o paciente. Conectamos soro, iniciamos antibióticos de amplo espectro, coletamos amostras para cultura. Enquanto a enfermeira verificava a pressão, percebi que ele tinha uma marca de sol muito nítida no rosto, como quem passou muito tempo ao ar livre, mas sem o desgaste típico de anos seguidos na rua. Era estranho. Mesmo assim, segui o protocolo. Casos assim, quando sobrevivem à fase inicial, raramente revelam grandes surpresas. Muitos nem sequer recuperam a consciência em tempo de contar a própria história. Mas naquela noite havia algo no ar, um pressentimento difícil de justificar. Fiquei observando enquanto o monitor cardíaco emitia um bip constante. Entre um ajuste e outro, percebi um movimento sutil. Ele mexeu os lábios, como se quisesse falar. Aproximei-me e perguntei: "O senhor consegue me ouvir?" Os olhos abriram lentamente, ainda turvos pela febre. A voz era baixa, quase um sopro. Murmurou apenas uma palavra, ou melhor, um nome. Não era um nome comum. E por um instante, a memória me pregou uma peça. Eu já tinha ouvido aquilo antes, mas não conseguia lembrar de onde. Quando ele voltou a fechar os olhos,
Fiquei parado alguns segundos ao lado da maca, tentando encaixar aquele detalhe em meio ao quadro clínico. Eu não sabia ainda, mas aquele instante seria a primeira rachadura na história que todos, inclusive eu, estavam assumindo como verdadeira. A de que aquele homem era apenas mais um indigente anônimo. No início, tudo indicava que seria mais um daqueles atendimentos em que a história do paciente permaneceria um mistério para sempre. O quadro era grave, mas tratável. A sepse estava sendo controlada e, com sorte, ele teria condições de se recuperar nas próximas semanas. Mas aquele nome que ele murmurou não saía da minha cabeça. Era como uma pequena lasca incômoda que insiste em ficar presa na pele. Comentei com a equipe da triagem e a resposta foi imediata. Deve ser delírio, doutor. Febre alta faz isso. Eu concordei com a lógica, mas havia algo no meu instinto me empurrando para investigar. Então, discretamente, pedi para uma das enfermeiras, Mariana, verificar se havia alguma ficha no sistema hospitalar com aquele nome. Em poucos minutos, ela voltou, balançando a cabeça. Nada. Nenhum registro nos últimos anos. Nenhuma internação. Nada. Foi aí que senti a primeira fissura na narrativa oficial. Se fosse mesmo um morador de rua, seria improvável que aquele nome soasse tão carregado de significado. Havia firmeza demais na forma como ele pronunciou, mesmo com a voz fraca. Não parecia inventado. Enquanto ajustava o antibiótico, percebi outro detalhe. No bolso interno do casaco rasgado, havia um retalho de tecido mais grosso, como se fosse o forro de uma peça de roupa cara. Lembrei que muitas vezes moradores de rua recebem doações de peças de segunda mão, mas aquela parecia diferente. Tinha um padrão discreto, quase artesanal. Foi nesse momento que a primeira mentira começou a se formar. Não dele, mas nossa. Nós, como equipe, já havíamos enquadrado aquele homem na categoria automática, indigente, anônimo, vítima das circunstâncias. Sem perceber, havíamos preenchido mentalmente as lacunas com uma história que nos parecia mais provável, mas não necessariamente verdadeira. Horas depois, já quase no fim do meu turno, voltei ao leito dele. O paciente respirava com mais regularidade e o monitor indicava uma leve melhora. Aproximei-me e falei suavemente. O senhor disse um nome antes. Consegue repetir? Ele abriu os olhos e, dessa vez, disse a mesma palavra, mas mais clara. Agora eu tinha certeza. Eu já tinha lido esse nome em algum lugar. Era como uma lembrança distante, algo de anos atrás. O tom da voz dele, carregado de uma mistura de cansaço e urgência, me fez sentir que aquele nome não era apenas dele, era uma chave. Deixei o quarto e fui até a sala dos médicos. Peguei meu celular e, sem pensar muito, digitei no Google o nome completo. O resultado me fez congelar por alguns segundos. Manchetes antigas, fotos em jornais, reportagens de TV. O nome pertencia a um empresário conhecido, dono de uma rede de hotéis de luxo, desaparecido há 8 anos. A última vez que havia sido visto, estava entrando em seu carro após um evento beneficente. Desde então, sumiu sem deixar rastros. Fechei a tela rapidamente, como se alguém pudesse estar espiando por cima do meu ombro. Era uma informação grande demais para ser jogada no ar sem confirmação. E ainda assim, algo dentro de mim já sabia. Aquele homem que agora dormia na cama 12 não era apenas parecido com um empresário desaparecido. Ele era aquele homem. E foi nesse instante que percebi. Se eu estava certo, então ele não era apenas um paciente sem nome. Era alguém que carregava uma história perigosa, talvez até mortal. E ao trazê-lo de volta à vida, eu também estava trazendo de volta todos os fantasmas que o fizeram desaparecer. Depois daquela pesquisa rápida no celular, senti como se tivesse feito uma descoberta capaz de mudar não só o rumo daquele plantão, mas talvez até a minha própria vida.
Ter diante de mim um homem dado como morto há quase uma década parecia uma revelação cinematográfica. Por alguns minutos, me deixei levar pela ideia de que, de alguma forma, eu estava no controle da situação. Eu tinha a chave que ligava aquele paciente ao mistério não resolvido de anos atrás. Segui com a rotina de cuidados, acreditando que bastava mantê-lo estável, esperar a melhora clínica e então confirmar oficialmente sua identidade. Na minha cabeça, seria algo quase linear. Diagnóstico fechado, corpo recuperado, verdade revelada. Uma espécie de final de filme com desfecho claro. Nos dias seguintes, seu quadro realmente começou a evoluir bem. A febre cedeu, as úlceras nas pernas começaram a responder ao tratamento. E até a expressão no rosto parecia menos tensa. Era como se, aos poucos, ele estivesse voltando para a superfície depois de anos submerso. Conversei com ele algumas vezes, sempre de forma breve, tentando extrair fragmentos de sua história sem pressionar demais. Recebia respostas vagas, quase sempre seguidas de um desvio de olhar. Num desses diálogos, arrisquei. O senhor conhece o nome Hotel Grand Royal? Ele ficou imóvel por alguns segundos e então respondeu. Já ouvi falar. A maneira como disse isso, seca e controlada, acendeu um alerta em mim. Era o tipo de resposta calculada que alguém dá quando não quer, de jeito nenhum, abrir uma porta. Ainda assim, segui me convencendo de que tudo estava sob controle. Comecei a anotar cada detalhe que ele dizia, por menor que fosse, como se estivesse montando um quebra-cabeça. Falei com a assistente social do hospital para tentar localizar parentes, mas, oficialmente, sem revelar o que eu suspeitava. Minha lógica era, quanto menos pessoas soubessem, menos riscos haveria de atrapalhar o tratamento ou de criar um circo midiático. Essa confiança era minha falsa vitória. Eu acreditava que poderia conduzir aquilo como um segredo médico particular, protegendo o paciente até que ele estivesse pronto para reaparecer para o mundo. O que eu não percebia é que o mundo não estava disposto a esperar. Na terceira noite após sua internação, um jornalista entrou em contato com a recepção do hospital. Ele dizia ter recebido uma dica anônima de que o milionário desaparecido havia sido encontrado. Não sei como, mas a informação já estava vazando. E junto com ela, começaram a surgir e-mails, ligações e até pessoas que se apresentavam como familiares, advogados e ex-sócios. Todos queriam vê-lo, todos tinham urgência. Eu ainda acreditava que poderia conter a situação, controlar o fluxo de visitas e manter o foco na recuperação clínica. Não percebia que, a cada dia, mais olhos estavam se voltando para a cama 12 e que quanto mais eu tentava preservar o silêncio, mais barulho a verdade fazia do lado de fora. Era a calma antes da tempestade. Eu só não sabia que, quando ela chegasse, eu não teria mais nenhum controle sobre o rumo que as coisas tomariam. A primeira visita não autorizada aconteceu numa madrugada. Um homem de terno escuro, sem crachá, conseguiu entrar no setor de internação alegando que era parente do paciente. A enfermeira da noite, desconfiada, barrou sua entrada e me ligou imediatamente. Quando cheguei ao corredor, ele já havia ido embora, mas deixou no ar uma sensação de que algo estava se movendo por baixo da superfície. No dia seguinte, a assistente social me chamou para conversar. Disse que estava recebendo ligações de 2 supostos filhos, uma mulher que se apresentava como ex-esposa e 3 advogados diferentes, todos exigindo informações sobre o paciente da cama 12. Nenhum deles tinha documentos que comprovassem parentesco direto. O mais curioso é que nenhum desses contatos mencionava o nome do paciente que constava no prontuário. Todos usavam o nome do empresário desaparecido. Enquanto isso, dentro do quarto, ele começava a oscilar entre momentos de aparente tranquilidade e crises de ansiedade. Havia noites em que acordava suando,
olhando fixamente para a porta como se esperasse que alguém fosse entrar a qualquer momento. Quando eu perguntava, respondia apenas: "Eles me acharam", e voltava o rosto para a parede. Tentei obter mais detalhes, mas cada vez que insistia, ele se fechava mais. Percebi que havia um medo real, não de ser reconhecido pela mídia ou pela família, mas de algo ou alguém que ele acreditava ainda estar o procurando. A pressão aumentava também fora do hospital. A história começou a circular em grupos de jornalistas e alguns veículos já insinuavam que a maior história de desaparecimento da década poderia estar prestes a ter um desfecho. A direção do hospital começou a me cobrar explicações e relatórios mais detalhados, insinuando que a presença dele ali poderia trazer riscos à segurança e à imagem da instituição. Foi nesse momento que cometi meu maior erro. Tentando protegê-lo, passei a adiar qualquer contato oficial com a polícia ou com a família confirmada. Minha ideia era ganhar tempo, mas o efeito foi exatamente o oposto. Cada dia que passava, mais pessoas tentavam se aproximar por conta própria e a tensão aumentava. Na quinta noite, durante minha ronda, ouvi um barulho vindo do quarto dele. Ao entrar, vi que estava sentado na beira da cama, respirando rápido, como se tivesse acabado de correr. Disse apenas: "Doutor, eu não devia estar aqui. Eles vão me matar." Aquela frase não soava como paranoia febril. Tinha o peso de alguém que já viveu o suficiente para saber do que está falando. Naquele instante, entendi que a questão não era apenas médica ou de identidade. Havia forças em jogo que eu ainda não conhecia. E enquanto eu hesitava entre o dever ético e a proteção do paciente, o cerco se fechava cada vez mais rápido. No sexto dia de internação, ele finalmente quebrou o silêncio. A madrugada estava calma, os corredores quase vazios, e o som constante dos monitores preenchia o ar. Entrei no quarto para verificar os sinais vitais e encontrei-o acordado, olhando fixamente para o teto. A luz fraca do abajur deixava seu rosto meio escondido, mas percebi que ele estava diferente. Menos agitado, mais decidido. "Doutor." A voz dele saiu baixa, mas firme. "Preciso lhe contar a verdade." Me aproximei e puxei uma cadeira. Ele fez uma pausa longa, como se reunisse forças não apenas físicas, mas emocionais para continuar. Então começou: "Há 8 anos eu tinha tudo: empresa sólida, família, uma vida confortável, até que comecei a receber ameaças. No início eram cartas anônimas, depois telefonemas. Sempre diziam a mesma coisa: se eu não pagasse, iriam machucar minha família. Paguei caro, mas quanto mais eu pagava, mais eles pediam. Até que percebi que não era sobre dinheiro, era sobre controle. Eles queriam me destruir. Uma noite, depois de um evento, fui seguido. Consegui despistá-los, mas entendi que, se continuasse aparecendo em público, não duraria muito. Foi quando tomei a decisão: desaparecer." Ele contou que deixou tudo para trás. Vendeu bens em sigilo, transferiu dinheiro para contas inacessíveis, queimou documentos, abandonou o carro numa estrada e assumiu um nome falso. Passou a viver entre cidades pequenas, sem manter contato com ninguém. Mas mesmo assim, nunca se sentiu seguro. "Não importa onde eu esteja, doutor. Eles sempre acabam me encontrando." A voz dele tremeu. "E quando percebo que estou sendo observado, eu fujo de novo." Perguntei se tinha provas, registros, algo que confirmasse essa história. Ele balançou a cabeça. Disse que no começo guardava tudo: cartas, gravações, cópias de transferências. Mas em um dos momentos de fuga, perdeu quase tudo. O que restou ficou com alguém em quem eu confiava, mas não sei se essa pessoa ainda está viva. Enquanto falava, entendi que o desaparecimento dele não foi apenas uma escolha estratégica.
Foi uma fuga desesperada, alimentada por medo real e constante. Não se tratava de um milionário excêntrico que cansou da vida pública. Era um homem que carregava nas costas o peso de anos fugindo de um perigo invisível para todos, menos para ele. Ao final, ele suspirou e disse: "Eu não queria ser encontrado. Não assim." Saí do quarto com a mente fervendo. Eu tinha diante de mim não só um paciente com um passado complexo, mas uma peça-chave de um enigma que, se viesse à tona, poderia trazer consequências para muita gente. E pela primeira vez, entendi que minha função ali não era apenas médica. Eu estava no centro de uma história que misturava sobrevivência, medo e segredos que talvez nunca devessem ser revelados. Depois de ouvir sua confissão, passei a tratá-lo não apenas como paciente, mas como alguém que carregava uma história frágil, demais para ser exposta sem preparo. Mesmo assim, a pressão do lado de fora só aumentava. A imprensa cercava a entrada do hospital, advogados apareciam sem avisar e a direção já cogitava transferi-lo para evitar confusão. Foi nesse momento que decidi dar um passo que vinha adiando. Entrei em contato com o único parente que, segundo as antigas reportagens, ainda tentava encontrá-lo: seu filho. Um homem que, na época do desaparecimento, tinha pouco mais de 20 anos e, segundo entrevistas, nunca superou a perda. 2 dias depois, numa manhã fria, o filho chegou. Eu o conduzi até o quarto, mas pedi que entrasse sozinho. Fiquei do lado de fora, observando pela fresta da porta. Ele parou na entrada, imóvel, encarando o homem deitado na cama. Não houve correria, nem abraços cinematográficos. Apenas um silêncio carregado, pesado, como se cada um tentasse reconhecer o outro através dos anos que ficaram pelo caminho. "Achei que o senhor estava morto", disse o filho, com a voz embargada. O pai desviou o olhar por alguns segundos e respondeu: "Eu também achei." A conversa foi baixa, quase sussurrada. Em alguns momentos, o filho segurou a mão do pai. Em outros, recuou, como se tentasse assimilar tudo de uma vez. Lágrimas caíram, mas não houve explosões de emoção. Era mais como um acerto de contas silencioso entre 2 sobreviventes. Após cerca de meia hora, o filho saiu e me chamou no corredor. Disse que queria cuidar da transferência do pai para um local seguro, longe da mídia, e garantir que ele recebesse tratamento adequado. Não revelou o endereço nem os detalhes, mas deixou claro que não queria que mais ninguém tivesse acesso a ele, nem mesmo pessoas que se apresentassem como família. No dia da alta, acompanhei pessoalmente a saída. Ele vestia roupas novas, mas o olhar ainda carregava a mesma cautela que vi na primeira noite. Antes de entrar no carro, me estendeu a mão. "Doutor, o senhor não salvou só a minha vida. Me deu um motivo para parar de fugir." Vi o carro se afastar, sumindo na curva, e fiquei com a sensação estranha de ter participado de algo que nunca estará nos livros de medicina. Talvez porque, no fundo, eu soubesse que aquela história não terminou ali. Apenas entrou em outro capítulo, longe dos meus olhos. A medicina nos ensina a lidar com corpos, diagnósticos, protocolos. Mas, vez ou outra, um caso nos obriga a enxergar além das paredes do hospital. Esse paciente, que para muitos era um indigente anônimo e para outros um milionário, desaparecido, me mostrou algo que não está nos manuais. Ninguém é só aquilo que aparenta ser. A identidade dele, no fim, importava menos do que a verdade que carregava nos olhos. Anos de fuga, medo e solidão tinham deixado marcas tão profundas quanto as feridas que tratamos na pele. Não importa quantos zeros havia na conta bancária antes de tudo acontecer. Quando o corpo adoece e a vida corre risco, todos somos apenas humanos tentando sobreviver. Fiquei pensando no peso que carregamos quando decidimos sumir do mundo. O desaparecimento pode ser uma escolha desesperada, mas nunca é gratuito.
Ele sempre cobra, na forma de distâncias que nunca se fecham, abraços que não se repetem, conversas que ficam para sempre na categoria do "e se". E no caso dele, a fuga não era só física, era também emocional. Ele se distanciou não apenas de lugares e pessoas, mas de si mesmo. Por anos, viveu como sombra para não ser visto, e quando finalmente foi encontrado, já não tinha mais certeza se queria voltar a ser quem era. Nesse caso, a medicina foi só a porta de entrada. O que realmente salvou aquele homem não foi o antibiótico nem os curativos. Foi a possibilidade de reencontrar alguém que ainda o reconhecia, mesmo depois de quase uma década no escuro. Quantas pessoas hoje caminham invisíveis entre nós, carregando histórias que jamais imaginaríamos? Quantos desaparecidos estão por aí, vivendo como sombras, apenas esperando que alguém os olhe de verdade? Essa história me fez perceber que salvar uma vida, às vezes, não é só impedir que a morte chegue. É também dar à pessoa uma chance de parar de fugir, de ser vista e ouvida novamente. E você, já pensou que alguém que você cruza na rua pode estar fugindo de algo que você nem imagina? Se essa história te tocou, inscreva-se no canal para acompanhar mais relatos reais que mostram o lado humano da medicina. Histórias que não cabem nas fichas médicas, mas que transformam quem as vive e quem as ouve. Compartilhe este vídeo. Talvez alguém que você conheça esteja procurando por alguém há anos.